O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente, ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doenças, atingidos por diversos males, os levaram a Jesus. Jesus punha as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíam demônios, gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedi-lo de as deixar. Mas Jesus disse: Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judeia. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, estamos no mês de setembro. Pensem só, já estamos em setembro, já no dia 3. Mês de setembro, mês dedicado a uma maior atenção, um maior cuidado, tomara uma maior frequência à palavra de Deus. Hoje, graças a Deus, a gente pode comprar uma Bíblia, a gente encontra Bíblia, tem de vários tamanhos, as letras, tem até umas com as letras bem graúdas, eu já até tenho uma daquelas que a gente já lê com mais facilidade, tem umas com letras bem miudinhas, dependendo também daquilo que a gente possa desprender para comprar uma Bíblia para a gente. A Bíblia do Peregrino, a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia popular, a Bíblia da Ave Maria. São todas buscas de oferecer aos fiéis a oportunidade de ter a palavra consigo. Tem também encontros, cursos que ajudam a gente a manusear a Bíblia, como compreendê-la à luz do Espírito Santo e da interpretação da igreja, a palavra de Deus. Não bastasse, todo mundo agora pode ter a Bíblia em pedaços, no sentido de que todos os meses a gente pode adquirir o Deus conosco, ou a liturgia diária, e assim, a cada dia podermos ter a palavra de Deus que é lida na liturgia. O mesmo se diga a respeito da liturgia das horas. A liturgia das horas é a oração dos salmos, com pedaços da palavra de Deus, ou seja, trechos do Antigo e do Novo Testamento, para acompanharmos assim as horas do dia, rezando, elevando a mente a Deus. Tudo isso nós refletimos nesse mês da Bíblia, e é bom relembrar estas coisas. Muitas vezes a gente se refugia na desculpa ou no pretexto de que nós não temos tempo. Não é assim? Muitas pessoas dizem: eu não tenho tempo para ler a Bíblia, não tenho tempo para rezar, não tenho tempo para ir à missa.
Todos nós sabemos que tempo é questão de prioridade. Eu quero é ver, se a gente está com interesse numa coisa, a gente fabrica, a gente arranja tempo por força, e a gente vai, e a gente faz, e a gente consegue aquilo que quer. Santo Antônio Maria Zaccaria, ele dizia que os leigos que trabalham, que têm os seus afazeres, que têm a sua vida, sem dúvida, ocupado o dia inteiro, podem rezar ao longo do dia. Eles fazem isso, dizia o santo, elevando várias vezes no dia a mente a Deus. Naqueles momentos em que a gente respira fundo e a gente então até mesmo invoca: oh meu Deus, iluminai-me, Senhor, curai-me, Senhor, Senhor, converte o meu coração, Senhor, tira a minha cegueira, Senhor, purifica-me, Senhor, faz-me melhor. Ao longo do dia, várias vezes nós fazemos isso. O sino que tocava na igreja dos mosteiros tinha essa finalidade. Os monges estavam trabalhando aí no campo, outros estavam trabalhando na biblioteca, outros evangelizando. O sino tocava a cada quarto de hora, ou seja, a cada 15 minutos, o sino tocava, blém, 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 que era para o monge, caso ele estivesse distraído, saber que ele tinha que elevar a mente a Deus. De modo que então, ao longo da hora, várias vezes, caso ele se distraísse, podia fazer isso, elevar a mente a Deus. Hoje nós estamos comemorando um santo que nos ensina isso de um modo exemplar, São Gregório Grande. São Gregório foi primeiramente um jovem que estudou direito. Ele viveu no século VI, portanto, muito perto da era cristã. Estudou direito, até percorreu a carreira política, tendo sido eleito prefeito de Roma. Ele era romano, Gregório. Mas, a certa altura, ele sentiu-se muito inclinado à vida monástica, ou seja, a tornar-se monge. E ele, de fato, fez-se monge. Um monge de grande proveito espiritual, muito útil lá no seu mosteiro. E vejam só, a certa altura, tão bom ele era, tão útil, tão consciente das suas coisas, tinha uma experiência das coisas do mundo e ao mesmo tempo experiência das coisas de Deus, e ele foi feito Papa. Olhem a mudança de vida que ele sofreu, do mosteiro para a cátedra de Pedro. Então, ele conta da sua experiência de pontífice, de Papa. Àquela altura, o Papa, junto com o imperador, eram as maiores autoridades que existiam no mundo. Ele então diz essa dificuldade que ele encontra de ter que rezar, ter que cultivar o espírito, ter que elevar a alma a Deus, ter que estar em comunhão com o céu e ao mesmo tempo ter que defender a fé dos heréticos, defender o patrimônio da igreja, arbitrar questões entre os senhores, defender os escravos. Ou seja, ele se vê nesta espécie de divisão. De que eu estou dizendo que algumas vezes a gente se queixa. Eu tenho tantos afazeres, tenho que trabalhar, tenho que cuidar da família, tenho que resolver os problemas, e não tenho tempo para rezar. Ele então fala dessa dificuldade.
Mas ao mesmo tempo, ele diz, é preciso encontrar durante o dia essas maneiras de nós mantermos a comunhão com Deus, tal e qual depois repetiria Santo Antônio Maria Zaccaria, que é do século XVI, elevar ao longo do dia a mente a Deus. Outro dia, aconselhava um jovem que está perfazendo a sua vida. Ele está fazendo um caminho de conversão, abandonando certas práticas, certo estilo de vida mundano, para se purificar. O coração dele pediu isso, através de uma grande angústia que ele então sofria. E a dificuldade apresentada era essa: tem que trabalhar, tem que estar o dia ocupado com as coisas de casa, as coisas da família, os seus estudos. Como fazer? Eu ensinei para ele isso, o método de Santo Antônio Maria Zaccaria. Se você se encontra nesta situação, se você também é um que arranja esse pretexto, não tenho tempo, se você é um dos que não sabe como fazer, aprenda. Elevar a mente a Deus ao longo do dia, como os monges que a cada quarto de hora se lembravam de Deus, como São Gregório o Grande, que dizia a mesma coisa, embora tivesse seus afazeres e tantos em época tão difícil da igreja, mas não descuidava de invocar a Deus, de estar ali preso na palavra de Deus, de rezar, de cantar os salmos, de participar da liturgia, conquanto cheio de tantos afazeres. É claro, meus irmãos e irmãs, e dizia Santo Antônio Maria Zaccaria, que quando você tiver um tempo mais de sobra, então para você permanecer mais longamente na oração. Ou seja, quando você encontrar que nós devemos fazer esse tempo, então demore na reza. Ao invés de ser só uma elevação da mente a Deus, fica ali uma meia hora, uma hora. Vá para a missa, que dura uma hora, e ali a gente faz tudo, a gente reza de uma maneira perfeita. A Santa Missa é a oração mais completa que existe. A gente pede perdão, a gente glorifica a Deus, a gente faz a lécio divina, a gente ouve a palavra, a gente faz a intercessão e a gente se alimenta do pão dos anjos, da Santa Eucaristia. Além, é claro, de estarmos em comunhão, fazendo a experiência de estar junto com outros nossos irmãos. Vocês pensam que os que estão perto de nós, os que estão aqui sentados perto da gente, já são todos santos, já são todos perfeitos, já chegaram à perfeição? Sim ou não? Não. Santos de partida pelo batismo, isso sim, porque Jesus nos lavou no sangue precioso dele. Nesse sentido, nós já fomos santificados, mas falta ainda aquela que é a nossa parte na caminhada. Pois estamos aqui, e participar da Santa Missa é participar de uma hora de intensa oração, a mais intensa oração. Mas também a gente pode ser tentado na hora da missa e a gente acabar se distraindo, lembrando-se daquele problema, daquele outro, daquela situação, daquela outra, daquilo que aconteceu, do que nós temos que fazer, e assim também perder, deixar o demônio nos roubar a concentração devida para aproveitarmos bem a celebração. Mas é bom nós prestarmos atenção para não nos deixar roubar a graça, a palavra, a mensagem, a contrição, o fervor, atentos para não sermos roubados nesses dons preciosos.
Meus irmãos e irmãs, que nós possamos fazer tesouro desse mês da Bíblia e possamos produzir em nossas vidas frutos verdadeiros, que Deus ame, que faça bem às pessoas, assim como o Espírito Santo fez na vida do jovem do Papa Gregório, tanto que ele mereceu esse apelativo grande, Gregório Magno, a tal ponto que ele promoveu a liturgia, os estudos da Bíblia Sagrada, mandou evangelizar os ingleses, os anglos, e, sobretudo, soube viver o amor, a preocupação pelos pobres, pela justiça. Vejam quantas maravilhas Deus pode realizar em nós quando nós estamos ungidos com o dom, a graça da fé. E como Deus pode fazer muito pouco quando nós estamos no mal, no pecado, quando não fazemos por onde merecer a graça de Deus. O apóstolo São Paulo dizia exatamente isso: eu não recebi a graça de Deus em vão. Por isso, meus irmãos e irmãs, melhorar, prosperar, progredir, evoluir espiritualmente para servir ao Senhor. Assim como da leitura, a sogra de Pedro, que apenas foi curada, passou a febre, e o que aconteceu? Levantou-se e começou a servi-los, a servir a Deus, a servir as pessoas. Porque todo benefício que nós recebemos de Deus nunca é só para a pessoa ficar ali se locupletando daquilo, mas é para que ela distribua e faça circular para o bem, para a alegria de todos, como São Gregório Magno. Vamos fazer um instante de silêncio. Eu gostaria muito que alguma coisa dessa mensagem tão simples, mas tão boa, pudesse permanecer em nós.